Olá pessoal, como é que vocês estão? Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Bárbara Fialho, sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental. E eu estou por aqui para ajudar você recém-formado, para ajudar você que está saindo aí da graduação em psicologia e que se sente um pouco perdido nesse universo, né, cheio de dúvidas, cheio de angústias, de ansiedades, né? É até uma fala muito comum minha, porque é verdade, é dessa forma que acontece. São muitas as dúvidas, muitas as angústias, muitas as nossas ansiedades aí relacionadas ao processo terapêutico, né? Como que vai ser quando eu tiver que pegar ali o CRP e começar a atender os meus pacientes, tá bom? E nesse universo de dúvidas e de angústias, hoje eu quero especificamente falar para vocês de uma coisa bem interessante que é recorrente, que é comum demais quando a gente começa a atender os nossos pacientes ou quando a gente ainda não começou, né? Tá pensando em dar início, mas ainda não colocou de fato a mão na massa, seja por qualquer demanda, né? Seja por qualquer dificuldade aí, tá bom? E o que é que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês sobre uma dúvida muito cruel que nos acompanha nesse primeiro momento, que é: será que o meu paciente ele vai gostar de mim? E aí, você já teve essa dúvida? Você já pensou isso? Você já se questionou isso? Então, eu sentia muito disso num primeiro momento, né? Será que o paciente vai gostar de mim? Será que ele vai querer ficar? Será que vai dar certo? Todas essas dúvidas e todas essas inquietações, tá bom? Hoje eu quero seguir mais ou menos um roteirozinho para a gente poder organizar aqui melhor, né? E ver se funciona, ver se dá certo dessa forma, tá? E a primeira coisa que eu quero trazer para você é exatamente essas dúvidas, todas essas dúvidas que vêm pairando, né? E quais são elas, tá? Eu tô aqui com uma orientação aqui do meu notebook e eu vou passar para vocês, né? Algumas anotações que eu fiz. E aí a gente se pergunta, será que ele vai gostar de mim? Né? A gente se pergunta, por que que o paciente não chega? É por isso que o meu paciente ali da primeira sessão, ele não voltou depois que terminou a sessão? E o paciente que ainda está comigo, será que ele vai continuar comigo? E quando a gente pensa todas essas questões aí, quando todas essas dúvidas elas aparecem, o que vai ser importante a gente começar a refletir é que essas angústias, né, esse alto nível de cobrança está muito mais relacionado com aquilo que nós esperamos de nós ou com as expectativas, com as percepções que nós temos de nós mesmos. Então, todas essas angústias, elas refletem, elas apontam, às vezes para uma crença central, às vezes para uma crença intermediária, é muito fruto de pensamentos automáticos. Então, não é do seu paciente, é seu. Essas angústias, esse nível de cobrança é seu, não é o seu paciente que está questionando tudo isso, sabe? Quando alguém busca a sua ajuda, quando alguém se disponibiliza a ser tratado, a ser cuidado por você, é porque ele acredita que você é o profissional ideal para ajudá-lo. Entende? Só o primeiro contato já fala muito sobre isso, porque se não fosse, ele nem te procuraria, tá? Aí a gente vai pensar, e quando ele não fica, faz a primeira sessão, Bárbara, mas não fica comigo? Será que não foi alguma coisa que eu fiz, alguma coisa de errado? Não necessariamente, gente, né? E quando o paciente continua comigo e essas dúvidas, elas continuam me acompanhando, essas inquietações, elas continuam fazendo parte de mim, né? Aí a gente já tá vendo um problema muito mais sério, tem uma questão bastante disfuncional aí que a gente precisa trabalhar, tá? Então, nós falamos sobre essas principais dúvidas e agora eu quero falar de fatores que, na verdade, ultrapassam os seus limites, ultrapassam aquilo que você, de fato, pode fazer. Aí a gente vai pensar que existem, gente, N fatores que fazem com que o seu paciente ele não permaneça com você.
seja no primeiro contato, seja numa única sessão, ou seja, porque em algum outro momento ele ali não vai continuar o processo terapêutico com você, tá? Então, podem ser N motivos. Às vezes o paciente identifica que ele não tem o valor para arcar com a sessão, porque eles muitas vezes não sabem qual é o funcionamento do processo terapêutico, eles não sabem que precisam pagar a sessão semanalmente, entende? Então, ele chega achando uma coisa e chega ali e descobre, né, com você que é outra coisa, que é de uma outra forma que funciona, então, por isso ele não pode continuar, entende? Ou ele acha que a terapia, né, que o psicólogo vai passar um medicamento para ele, vai resolver o problema, ele está buscando isso, então ele quer um psiquiatra, ele descobre que na verdade não é dessa forma. Então diz mais sobre o que o seu paciente está buscando ali no processo terapêutico e não necessariamente sobre o fato dele não ter gostado de você, tá? Mas vamos pensar que isso tem ocorrido de alguma forma, né? Então você começou a atender um paciente e você percebe, ele verbaliza que ele não gostou da maneira como você conduz o processo terapêutico. Aí a gente vai entender que isso foge do seu controle. Por que que nós temos tantos profissionais, né? Tantos psicólogos aí disponíveis no Brasil inteiro para cuidar dessas pessoas que estão por aqui? Porque cada profissional ele tem um perfil específico que vai condizer muito mais com o que o seu paciente ele está procurando naquele momento. Então você também tem esse papel importante de no momento em que a pessoa entra em contato com você, você de alguma forma sinalizar sobre o seu perfil, sinalizar sobre a maneira como você gosta de trabalhar. Então você evita que no final aí, né, depois de ter iniciado o processo terapêutico, o paciente desista, porque não se identificou muito com a maneira como você trabalha, tá? E aí a gente vai pensar, mas Bárbara, e se o paciente, ele de fato não gostou de mim e eu identifiquei isso, o que é que eu vou fazer? Primeiro passo é você entender que faz parte da vida, entende? Você não vai agradar a todos os pacientes, você não vai agradar a gregos e troianos, você não vai conseguir fazer isso. Então, saia deste lugar, né? Avalie as suas crenças, que muitas vezes te coloca neste lugar mesmo de não ter valor nenhum, né? De achar que o seu paciente não vai ficar com você porque você não é bom o suficiente, porque você nunca vai ser um bom profissional. Então, se questione sobre essas crenças, né? Se questione sobre determinados pensamentos. Então, eu sei que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas ao longo da minha trajetória profissional, mas eu também sei que muitas outras pessoas vão preferir não estar comigo. Então, às vezes eu tenho um jeito um pouco mais doce de falar, e eu tenho um pouco mais de cuidado na minha fala, e tem um paciente que está, na verdade, buscando alguém que chegue ali e fale com dureza, né? Você tem que fazer isso, você tem que mudar esse comportamento, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, eu posso não ter esse perfil e não ter nenhum problema que esse paciente esteja buscando esse perfil de profissional. Pode ser disfuncional também? Pode ser, porque ele só faz as coisas à medida que alguém vai ali, pega no tranco, aperta ele para ele fazer, já é uma outra questão. Mas o que eu quero dizer é que vai ter pessoas que vão gostar do meu trabalho e vão ter outras pessoas que não vão gostar do meu trabalho. E eu, Bárbara, preciso estar certa de que o que eu estou fazendo é sim o mais adequado, de que eu sou uma excelente profissional e independente desse paciente ter ficado ou não comigo, isso não diz respeito sobre a profissional que eu sou. Entende? Então, eu não vou sair por aí a partir de agora me entristecendo porque o paciente entrou em contato a primeira vez e não ficou, porque o paciente fez uma primeira sessão e não ficou. Ou então o paciente está comigo e eu estou nesse perfil extremamente disfuncional de achar que em algum momento o paciente vai me deixar, né? O seu paciente, quando ele te procura, ele só quer que o problema dele seja solucionado, ele só quer uma resolução para o problema dele. E você é esse canal para que esse problema seja sanado de fato.
Se você está no processo terapêutico extremamente inseguro daquilo que você está fazendo, o seu paciente também vai estar inseguro. Então, é como eu sempre falo, ligou a câmera, é você e o seu paciente. As suas crenças, as suas inquietações, elas precisam ficar em stand-by. Você precisa ter o autoconhecimento para saber que naquele momento elas não podem estar interferindo no processo terapêutico, entende? Não é pra gente dizer que assim, eu finjo que agora eu não sou essa pessoa, né? Não, mas você precisa ser alguém que administra as próprias emoções a ponto de saber diferenciar que agora é o processo terapêutico do seu paciente, que você precisa estar inteiro para ele. Então, para que o seu paciente ele confie no que você está fazendo, você precisa ser o primeiro a confiar de que você está realmente seguindo ali o caminho mais adequado. Tá bom? Então, o que a gente vai pensar, né? Se eu tô vivendo, se você está vivendo isso, se você se percebe nessa condição. A minha orientação para você é que a partir de agora você se afaste um pouco, né, dessas situações para perceber com um outro olhar o que é que pode estar acontecendo com você. Se você identifica que existem de fato crenças centrais que estão atrapalhando o processo, né? Se você puder fazer terapia, faça terapia, busque ajuda de um profissional. Se você puder fazer supervisão, faça supervisão. Inclusive, eu dou supervisão em grupo, tá? Um valor extremamente acessível. Então, faça a supervisão, mas vá vendo de que maneira que você está se sentindo dentro desse processo. Você vai fazendo aquilo que é necessário para que as coisas fiquem bem, mas perceba que essa angústia é muito mais sua do que do seu paciente. Então, o seu paciente ele tem uma visão de você de um profissional que vai ajudá-lo no tratamento dele. E você, em contrapartida, está tendo uma visão de uma pessoa incapaz de fazer aquilo. Então, é isso que está distorcido. É aí que nós encontramos o problema. E é aí que você precisa trabalhar para que as coisas se ajustem. Se qualifique, estude cada vez mais, né? Faça tudo aquilo que for necessário para você ser esse profissional excelente que você quer ser e para que essa insegurança, de alguma forma, ela vá diminuindo com o passar do tempo. E também é importante você entender que faz parte desse processo. Então, à medida que você vai se aperfeiçoando, essa insegurança ela vai diminuindo e você vai entendendo que é desse jeito, principalmente nesse primeiro momento, tá certo? Então, gente, é basicamente isso, né? Coloca a mão na massa para fazer o que você precisa fazer, para ajustar as coisas, mas perceba que o seu paciente, quando chega no seu consultório, quando busca a sua ajuda, é porque ele confia, né? Porque ele vê que você é o profissional mais indicado para ajudá-lo. E você precisa acreditar nisso, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele te ajude muito, tá? Deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com outros colegas que também precisam saber disso e a gente vai fazendo trocas aqui importantes, a gente vai se comunicando cada vez mais, tá bom? Me segue lá no Instagram, @fialiopsi. Precisando de supervisão, precisando de terapia, eu tô aqui à disposição, vai ser um prazer te ajudar de alguma forma, além desses vídeos aí na sua trajetória. Tá bom? Grande beijo, fique bem e a gente se vê no próximo vídeo.